Bom, estamos aqui nas paredes verdes. Escolhas. As paredes também contam histórias. Contando a história hoje, o Norte Verdão. Sobre o que vai dizer hoje sobre a política. Sobre política. Bem, eu queria deixar bem claro que eu não sou um defensor do PSDB, mas eu não posso deixar de observar que a chegada do Fernando Henrique Cardoso teve algumas mudanças significativas em relação à visão macroeconômica que o país precisava dentro daquela conjuntura atual. Ou seja, o país tinha passado por sucessivos governos, desde o Collor, o Sarney, e de alguma forma a inflação ela perdurava e criou-se uma cultura inflacionária enraizada de uma tal forma que era impossível fazer frente contra ela. Era choques e mais choques. O país passou por ser um verdadeiro laboratório de pesquisas econômicas que nos resultavam absolutamente em nada. Ou seja, a maioria das massas estava sem um direcionamento em relação a poderia em relação à parte econômica do país. A chegada do FH com uma nova visão criou o Plano Real. O Plano Real foi a maior pedra atirada contra a inflação e mudou o modelo na questão do gerenciamento inflacionário. Esse é um ponto inegável. Ok. A, e a negociação da dívida com o Malan, houve amplas possibilidades de investimentos no país. Ou seja, o país entrou com um outro autor internacional e estava dando resultados. resultados. Porém, a conjuntura esteve em alguns momentos desfavorável, mas a elite econômica que estava com o FH conseguiu driblar a conjuntura tão adversa. Muitos criticaram algumas atitudes do Fernando Henrique Cardoso por ter salvado alguns bancos que estavam indo abarrocados. É o caso do Proer. Mas dentro de uma sociedade capitalista, o mais importante é que as instituições bancárias teriam que estar funcionando. E foi um tubo considerável que ele gastou. E outro aspecto, o projeto Solidariedade estava também atingindo forma, o que caracteriza hoje o Bolsa Família. Mas a chegada do PT ao poder pegou praticamente o país estabilizado. Eles não souberam aproveitar a conjuntura altamente favorável no espectro econômico internacional, antes da crise do Ocidente, especialmente da Europa. País com menos suporte de economia conseguiu crescer na época 2, 3%. E o Lula e o PT não conseguiu pegar o barco da conjuntura da época. Pagou-se um preço alto. E o país estava em caixa bem, estabilizado, estava direcionado. Mas
como eles não tinham um projeto, era somente o projeto pelo poder, e veio uma avalanche totalmente contrária. O país ficou imobilizado. Hoje só a única coisa que o PT bate em pauta é sobre a Bolsa Família. Não conseguiu investir em infraestrutura, a estrutura é péssima, o escoamento de todos os grãos produzidos no país não consegue ter uma redistribuição em escala de navios, aviões, aeroportos e tal. O país perde. PP, o programa da iniciativa privada com o Estado, praticamente foi colocado pelo governo do PT em segundo plano. Então, tudo que era uma experiência fundamental, que poderia nesses 8 anos ter colocado o país nos trilhos em termos de sustentabilidade econômica, o país perdeu pelo populismo, pela parte retrógrada da política econômica, não quis fazer as mudanças e tudo ficou atropelado. E ficou mais evidente na medida que vem a Copa 2014, fica evidente que nós não temos aeroportos adequados, não temos uma linha de telecomunicação altamente avançada, e as chagas do país ficaram mais claras e prova a incompetência que sempre foi a política econômica do governo. É totalmente marqueteira, populista e não consegue enfocar outro sentido a não ser o Bolsa Família, como se fosse uma obra arquitetônica social, como se fosse o primeiro país do mundo ter feito isso. E observamos que isso só tem sustentação no Nordeste, onde tem a hegemonia política dos parlamentares, que é a base parlamentar do PT. O PT não quis rever o modelo econômico. Paga-se um preço errado no país. Pelo fato. Fica mais desigual. Fica mais desigual. Mas eles trabalham no sentido que essa montoeira de carro produzido no país, com 74 prestação, ou seja, facilidade, passa a sensação que nós estamos numa Bélgica, que nós estamos num país escandinavo. Mas é mentira. As questões básicas, fundamentais, gerenciamento do dinheiro nas relações, no que diz respeito à saúde pública, a transporte e estrutura, essas são questões que o PT não atacou e tinha força política para isso. A base parlamentar estava na sua mão e termina no seu governo, ou seja, não terminou ainda, mas a história vai julgá-lo de forma vexatória, retrógrada, conservadora e terminando de forma altamente corrupta, aonde o Estado de Direito mandou a cúpula inteira para a cadeia, que era o único lugar, talvez eles possam refletir com que ele estava mexendo, com a escória. Haja visto que o diretor do Banco do Brasil deu uma declaração em Santa Catarina que
ele já tinha feito muita reza para São Francisco e os pecados que ele cometeu, ele já tinha perdoado. E os toicinhos que ele comia até o cabelo. Ou seja, os dinheiros e os cargos que ele passou, ele roubava, que era uma barbaridade. Ele montou a sede do PT por 70 mil reais lá no Paraná, acompanhado pela Folha, por todos os segmentos jornalísticos do Brasil. Era um notório cara de pau. E o PT e o Lula fez campanha para ele. Sabia das características imorais, falta de ética. E ele foi um dos pivôs, dos articuladores do Banco do Brasil, como presidente marqueteiro, com a agência do Marcos Valério, que fazia lavagem do dinheiro de forma legal na compra da base parlamentar do PT, onde José Dirceu era o chefe total disso. O Zé Genuíno passa a imagem que foi um inocente e útil ao assinar o papel do Delúbio Soares, que era o financiador desse dinheiro, que é um montante que não é pouco, chegou a quase 200 bilhões de reais, 350 mil por cada parlamentar. Termina o PT com o maior escândalo da história da República do Brasil. O que me chateia, o que acontece esses fenômenos, não tem